ar mais um episódio do Buzzcast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o 7º episódio e nós vamos falar sobre carreira, política e gestão pública. E para isso eu convidei o Marcelo Gorski, mais conhecido como Peru. O Marcelo, ele é vice-prefeito, advogado, mestre em gestão pública e também formado em relações internacionais. Seja bem-vindo, Marcelo. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Luana, pela oportunidade de conversar um pouco. Cumprimentar o meu assessor, Antônio Floriano, que me acompanha aqui, e toda a equipe do Estúdio Lumen. É uma satisfação para nós, enquanto representantes do poder público, ter a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa carreira e também sobre os projetos e planejamento da nossa cidade. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo, por ter aceito o convite. Vamos já começar falando um pouquinho sobre a tua carreira, né? A gente sabe que a maioria dos jovens, né, das crianças, conforme elas vão crescendo, a maioria tem sonhos de ser um jogador de futebol. E tu foi para a política. O que te levou, o que te cativou na política? Assim como praticamente todos, eu também tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas infelizmente, por circunstâncias alheias à minha vontade e ao meu futebol, não deu certo. E aí a política surgiu na minha vida através do convite de outras pessoas. Eu nunca pensei em entrar na política, muito embora eu gostasse e sempre acompanhava as eleições aqui no município de Santiago desde pequeno. O Chicão, que foi prefeito e deputado estadual, era primo da minha mãe. Então, nas campanhas, a gente sempre participava como criança, com as bandeirinhas. Então, é um envolvimento que a gente vai tendo desde criança, que vai te colocando no meio, embora tu nunca imaginar que tu estaria na posição de ser um candidato. Tanto é que quando eu fui convidado a concorrer, eu estava morando em Santa Maria. Eu me formei em Direito aqui na URI, depois fui estudar para a OAB em Porto Alegre, retornei a Santiago por outras circunstâncias, daí passei no vestibular para Economia na UFSM Santa Maria, fui cursar Economia na UFSM e trabalhar como advogado em outro horário. Aí, com um ano cursando Economia, fiz o vestibular para Relações Internacionais, daí acabei aprovado. Na época, não podia fazer duas faculdades federais ao mesmo tempo, eu acabei cancelando a minha matrícula em Economia e fui para Relações Internacionais, que é uma área que eu gostava bastante, não como profissão, mas por conhecimento, que é matérias que eu gosto, e política está no meio disso, política internacional, geografia, economia internacional, são coisas que eu sempre gostei desde da minha infância, e daí acabei optando de trocar de economia para relações internacionais. E segui também trabalhando como advogado, e no ano de 2012, o Partido Progressista aqui de Santiago me convidou para concorrer. Demorei, pensei muito, porque eu teria que interromper a minha jornada em Santa Maria, retornar a Santiago para concorrer nas eleições. Eu vim aqui para a pré-convenção como pré-candidato, sem saber se eu queria participar. Me apresentei no CTG Coxilha de Ronda, na época, lotado, 1.000 e poucas pessoas para a apresentação dos pré-candidatos, e eu fui meio na pilha ali, porque eu não sabia ainda se era aquilo que eu queria. Daí voltei para Santa Maria, pensei, e acabei indo muito pelo incentivo dos meus amigos, familiares, pessoas próximas a mim, e as pessoas do partido também sempre me convidando, e eu acabei aceitando. Aí sim, eu retornei no meio de 2012, em julho, já para concorrer em outubro. Então, foi tudo muito rápido. Troquei minha vida completamente muito rápido. Tinha uma rotina totalmente diferente de Santa Maria para vir para Santiago para concorrer na eleição. Mas tu começou como vereador? Como vereador, isso. Tá. E aí depois veio a oportunidade para você concorrer como vice-prefeito. Isso, eu me elegi vereador em 2012, daí me reelegi em 2016 e 2020 vice-prefeito. Vice-prefeito. Foi uma trajetória degrau por degrau, né? Não. Legal, legal. Tu tem formação em Direito, né? Em Relações Internacionais, e tem mestrado também. Então, tu focou mais na parte também do desenvolvimento teu pessoal e, querendo ou não, isso te ajuda também na gestão pública, né? Eu vejo que, fugindo um pouquinho, digamos, daquele tradicional político que ele entra e vai apenas trabalhando na política, não se desenvolve,
tu acabou se especializando mais, né? Como que tu avalia isso para ti, assim, como pessoa mesmo? Como que o estudo ele te auxilia nesse processo da gestão pública? Esse é o propósito que eu entrei na política, né? Eu entrei na política para fazer o contrário do que eu via nos políticos e não gostava. Ou seja, não depender somente da política para viver, daquelas pessoas que fazem de tudo para ficar na política pro resto da vida. No momento que elas não estão na política, elas estão sempre buscando um cargo ou um emprego a depender dela. Então, o direito que é anterior à política me ajuda muito, porque trabalho com legislação na Câmara de Vereadores e na Prefeitura é habitual, é diário. A Faculdade de Relações Internacionais me deu um conhecimento mais amplo de mundo, e a gestão, o mestrado em gestão de organizações públicas eu fiz justamente pela área que eu estava atuando, para ter mais conhecimento para poder aplicar no dia a dia. Tanto é que o projeto de pesquisa que eu fiz no mestrado eu utilizei e acabou servindo para vários projetos que aconteceram dentro da prefeitura municipal. Então eu sempre procurei aliar a política à minha vida profissional e também o conhecimento pessoal, e sempre construir uma vida paralela à política. Então, eu sou advogado, tenho OAB, embora eu tenha cancelado alguns anos atrás, mas no momento que eu quiser, eu só reativo ela. Eu fiz a minha formação em Relações Internacionais, também fiz uma especialização na Unipampa em Livramento em Relações Internacionais Contemporâneas, fiz o mestrado na FSM e também passei em concursos públicos. Então, a política, para mim, enquanto eu achar que eu estou auxiliando, que eu posso contribuir para a comunidade, eu vou estar. No momento que eu achar que eu já não contribuo mais, que seja oportuno dar lugar a outras pessoas, eu dou sem problema nenhum. Não me mato para estar na política, mas enquanto eu achar que posso contribuir, o meu nome vai ficar à disposição. Mas se eu tiver que sair amanhã, eu saio tranquilamente, de cabeça erguida, ou vou trabalhar como advogado, ou vou assumir o concurso, que eu sou licenciado. Então, é bem tranquilo para mim isso. Não me mato para estar na política, mas enquanto eu estiver, eu vou fazer de tudo para fazer o melhor aqui para nossa cidade e para nossa região. E como que é esse dia a dia de um político, assim? Eu sempre permeei empresas, né? O mundo empresarial ali. A gente tem as metas, enfim, tem o trabalho do dia a dia. Como que é o dia a dia de um político, assim? E principalmente um político como você, que tem esse olhar mais da gestão. Como que tu organiza esse teu dia a dia? A vida política de quem realmente é comprometido com a causa e dedicado, ela tem muitas renúncias, né? O tempo é escasso. Eu sempre digo que eu tenho de mais valoroso na minha vida é o tempo. E que é o tempo de tu poder estar com as pessoas que tu gosta, com a tua família, com os teus amigos, e isso vai ficando cada vez mais raro, porque o compromisso na política é todos os dias, é de segunda a segunda, manhã, tarde e Ah, é noite. verdade. Tenho, muito além do trabalho da prefeitura, a gente é convidado para estar em muitos eventos, viagens semanalmente para Porto Alegre, principalmente, que é uma viagem longa e cansativa e às vezes envolve 2 dias da semana. Então, é uma rotina bem desgastante, a gente tem que ter um trabalho mental muito forte para poder suportar isso. Mas eu encaro isso como missão. Para mim é muito tranquilo. Eu acho que é uma missão de vida quando a gente está na política por um objetivo maior, que é auxiliar as pessoas, mas tem muitas renúncias mesmo, mas que a gente tem que ter consciência de todas essas renúncias por um bem maior, que é o trabalho. Nós somos eleitos para isso. Agora, em 2020, nós tivemos a confiança de 19.223 eleitores, salvo engano, mais de 70% das pessoas que votaram em Santiago. Mas, após eleitos, nós representamos os 50 mil moradores do município, e essa consciência de responsabilidade que a gente tem que ter, que a gente está representando todas essas pessoas. E tu tira férias? Desde que eu assumi como vice-prefeito, ainda não tirei. Faz 2 anos e 4 meses, ainda não consegui tirar férias. O prefeito Thiago também é uma pessoa extremamente dedicada à função dele. Ele também raramente tira férias. Tirou agora que eu assumi por 1 mês no lugar dele, porque ele também é muito abnegado e dedicado na função que ele exerce. Mas a gente também tem que ter
os nossos momentos para tirar férias, aproveitar com a família e descansar um pouco a mente para recarregar as energias. Eu pretendo mais para frente, esse ano ou ano que vem, tirar umas férias justamente para isso. Até porque ano que vem tem eleição de novo também, que a eleição ainda desgasta mais, ainda são 45 dias que tu não tem tempo para nada, sono quase nada, manhã, tarde, noite, madrugada, correndo. E tu faz alguma coisa que, assim, que te auxilia a ter mais energia, mais foco, concentração? Porque, assim, eu imagino, né, como tu estava relatando, que o teu dia, 24 horas, sejam pouquíssimas, assim, para te poder resolver tudo, né? É corrido. Tu pratica alguma atividade física? Tu faz alguma coisa que, digamos assim, dá aquela esparecida? Tu consegue fazer isso? Dificilmente eu consigo ter uma rotina de cumprimento de horários em relação a isso, né? Mas eu tenho um local onde eu faço atividades físicas, tento ir no mínimo 2 vezes por semana. Às vezes tem semanas que eu não consigo ir, tem semanas que eu consigo ir 3, 4 vezes, mas tudo tem adaptação, que as pessoas lá onde eu vou são minhas amigas, então elas sabem da minha rotina e eu acabo tendo essa flexibilidade de horários, mas eu gosto também de jogar futebol e também raramente tenho tempo para fazer isso, mas é uma coisa que eu gosto bastante, gosto de ir para fora também, no interior, que são essas as atividades que me fazem bem afora estar no trabalho político. Jogar bocha também eu gosto, jogar sinuca, então são várias atividades aí. Quando dá, a gente faz, principalmente com os nossos amigos. E querendo ou não, também esses eventos que tu vai, sempre tem alguma atividade, assim, que envolva lazer. Ah, sim, isso... Semanalmente a gente é convidado para vários eventos aí que também contam com lazer, e almoço, janta e atividades esportivas ou outras atividades também, isso faz parte. Uma coisa mais pessoal, assim, nós temos o mesmo problema em relação à intolerância à lactose, né? Como é que tu falou que tem bastante almoço, bastante jantar. Como é que tu faz essa gestão quando tu chega em algum lugar e tem um monte de comida com a base de leite? Como é que é isso, assim? Não, mas isso eu já estou bem vacinado, sempre levo o meu remedinho no bolso já, então quando tem um risoto com queijo para fora ou qualquer outra alimento que contenha leite, eu estou sempre preparado com o remedinho no bolso e uso quando necessário. Para ajudar, para dar uma amenizada, né? Mas é muito, muito doce. Aí o pessoal do interior faz uns doces muito bons, aí, então a gente tem que Não estar tem sempre como preparado, resistir. não tem como resistir. Marcelo, voltando um pouquinho mais para a política, assim, a gente iniciou a conversa falando que muitas crianças, né, jovens, eles crescem focando em ser jogador de futebol, médico, porque é algo mais que vem com a gente, né, que vem conosco, assim, algo que vem permeando já. Como é que tu avalia esse cenário, assim, digamos, do futuro mesmo? A gente tem hoje, por exemplo, o Nicolas, né, que foi eleito deputado federal, ele é o mais jovem, se eu não me engano, eleito. Como é que tu avalia a juventude, assim? Tu acha que as pessoas, as novas gerações que estão vindo, elas estão olhando mais para a política, estão permeando mais esse mundo? Ou isso é algo muito pontual? Como que tu avalia tanto o cenário local quanto nacional, assim? Inicialmente, fazendo uma avaliação local, em 2012, quando eu me elegi vereador, não tinha nenhum vereador jovem. Então, eu acabei me elegendo e eu tenho certeza que a minha eleição acabou impulsionando, em 2016, novas candidaturas jovens. Então, isso foi muito importante. Já em 2016 foram, salvo engano, 4 vereadores jovens eleitos. Pulou de 1 de 2012, que era só eu, para 2016 para 4. Então, um aumento bem considerável. Se elegeu na época eu, o vereador Jonathan Farias, o Clairton Pivotto e o Rafael Nemitz, os 4 com menos de 30 anos. Então, eu creio que isso acabou impulsionando muito. E o próprio prefeito Thiago se elegeu prefeito com 34 anos. Então, e é o que a gente está vendo no cenário regional, estadual e nacional, muitos jovens se interessando por política, e isso é muito bom, é gratificante. A gente, quando cresceu, a gente tinha a imagem daqueles políticos velhos, antigos, parece que tinha
já uma forma de ser político daquelas pessoas que se perpetuavam no poder e ficavam até praticamente o final da Que vida ainda tem, na né? política. Ainda tem, mas hoje a gente está conseguindo ver bastante jovens ingressarem na política e a gente conseguindo sucesso numa eleição, tu acaba estimulando novas pessoas para que entrem na causa, se interessem por política. Para mim é um grande elogio quando eu chego num lugar e me falam assim, mas tu nem parece político, tem essa cara de... Para mim é um elogio porque foge a imagem daquele político tradicional onde que as pessoas estavam acostumadas e a política não era bem vista justamente por esse modelo tradicional de política de perpetuação de poder, das pessoas que faziam de tudo para seguir na política e ficavam até o final da sua vida praticamente. Então, para mim, quando seguidamente me falam que eu não tenho cara de político, para mim é um elogio, porque as pessoas têm que ver que qualquer pessoa que esteja na sociedade pode concorrer, mesmo não tendo nenhum vínculo com política, nenhum vínculo familiar, de profissão, enfim, qualquer pessoa que esteja disposta a concorrer vai poder estar apta, sendo convidada por um partido a estar numa eleição. E aqui vocês fazem algum investimento em relação digamos, ao desenvolvimento desses jovens? Tem alguma fomentação nessa área para que os jovens se envolvam mais com a política? Na realidade, em nível partidário, nós temos, né? O nosso partido hoje, Santiago, o Partido Progressista, ele tem a mulher progressista e a juventude progressista. Então, essas ramificações ajudam a semelhar políticas públicas na mulher progressista para as mulheres progressistas se envolverem em política, se engajarem em causas, assim como a juventude progressista de Santiago, que é presidida hoje pelo Jonathan Farias, vereador, eu fui presidente também. A gente tem um trabalho de jovens, mas aí questão mais partidária, né? É difícil trabalhar política como política pública mesmo dentro da prefeitura, Entendo. porque há essas questões partidárias aí que a gente tem que ter imparcialidade quando depois que a gente é eleito, a gente trabalha para todos. Embora a gente represente um partido, a gente não tem que ter esses cuidados aí. Mas aí dentro do partido tem esse desenvolvimento. Se algum jovem, por exemplo, que está assistindo e que goste da política e queira se desenvolver mais, o partido de vocês tem isso. Isso, tem mecanismos. Nós temos a Fundação Milton Campos, que é vinculada ao nosso partido, faz vários seminários, eventos anualmente em outras cidades que também a gente pode ir. A gente seguido está recebendo os convites para participar. Tem várias ações. Agora no verão teve em Torres o encontro dos jovens progressistas do Rio Grande do Sul. Eu não pude ir, mas a gente acompanhou. Então acontece seguidamente várias ações. O PP Jovem do Estado é bem engajado e hoje nós temos grandes lideranças do partido que saíram da juventude progressista estadual, como é o caso do ex-deputado Jerônimo Guergen, agora que encerrou os mandatos como deputado federal, o Hernani Polo, que hoje é secretário do governador Eduardo Leite, também era da juventude progressista, o deputado federal Marcel Van Hatten, que tem muito destaque nacional hoje está no Partido Novo, ele também é da minha época, da juventude progressista, a gente sempre teve um bom relacionamento, por outras circunstâncias ele acabou mudando de partido, mas ainda seguimos com uma excelente relação. Ano passado, inclusive, ele mandou uma emenda parlamentar a pedido nosso aqui para o hospital, para a saúde, pela relação que a gente tem. Eu sempre, quando vou a Brasília, eu visito os deputados do nosso partido, e além do nosso partido, eu sempre visito ele pela boa relação, e ele sempre usa muitos critérios técnicos na hora de mandar uma emenda. Então nós conversamos com ele, ele mandou uma emenda para o nosso hospital. Legal. Quem ganha sempre é a cidade, né? É o todo, é o povo, É não a cidade. A gente, quando as pessoas muitas vezes não sabem separar, mas quando nós formos eleitos, nós temos que buscar com quem quer que seja que esteja no governo estadual ou federal. A gente tem que buscar recurso, independente de ser do nosso partido ou não, concorde ou não com as propostas e políticas deles, nós temos que buscar, porque nós temos que dar esse respaldo para quem nos elegeu, né? Então a gente tem que buscar recurso de quem quer que seja, de forma lícita, né? É verdade. Obviamente. A gente fala muito nesse podcast sobre empreendedorismo, né? Muito sobre insights também para poder
ajudar quem está assistindo, às vezes dar uma guinada, né? Dar um estímulo, enfim. Eu li em 2020, final de 2021, se eu não me engano, uma reportagem falando que aqui em Santiago, depois da pandemia, fim da pandemia, enfim, ali, né? Que teve muitas empresas que abriram aqui. Inclusive, tem a Casa do Empreendedor aqui em Santiago, né? Como que é esse trabalho que vocês fazem? Assim, como que foi abraçar todos esses empreendedores? Porque muita gente acabou migrando por perder o emprego, enfim, né? Uma forma de, digamos assim, se reestruturou, se reorganizou para poder continuar a vida. Como que foi para vocês do poder público abraçar isso, enfim, estimular, ajudar? A Casa do Empreendedor veio depois disso, né? Ou já tinha esse trabalho antes? Já tinha esse trabalho, hoje ela tem uma sede própria ali, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Casa do Empreendedor, que é nos fundos da prefeitura, ali na esquina, um grande trabalho capitaneado pelo secretário Sadi Gioda, que vem fazendo um excelente trabalho. Mas isso, nosso dever enquanto poder público é deixar uma cidade com ambiente favorável para investimento, ou seja, uma cidade limpa, organizada, segura, e também que tenha um cenário favorável para que as pessoas se sintam à vontade para investir em Santiago. Nós fomos o terceiro município no Brasil a implantar a Lei Municipal da Liberdade Econômica. A gente está sempre fomentando ações que vão fazer efeito lá na frente. Quando eu era vereador, eu fui autor da proposição que incluiu um ensino de empreendedorismo e educação financeira nas escolas. Legal. Então, é o trabalho de base feito nas escolas, o prefeito Thiago sempre fala, se a gente não for ajudar o empreendedor, nós não podemos atrapalhar. Então, isso é o mínimo que a gente pode fazer. A gente está sempre correndo, buscando empresas. A gente vê o avanço que teve Santiago, só olhar a faixa da BR, ali o que era 6, 7 anos atrás e o que é hoje, de novas empresas chegando e se instalando em Santiago, mesmo num cenário completamente adverso. Nós viemos de duas secas severas, 2 anos de seca severa, momento de instabilidade política devido à eleição polarizada do ano passado, devido à pandemia também, mais grave ainda, e mesmo assim, em 2021 e 2022, nós tivemos um saldo positivo de geração de emprego de 705 novas vagas. Então, imagina se não tivesse tido seca, se não tivesse acontecido todas essas coisas ruins, como a nossa cidade não estaria. Também estamos com um recorde de CNPJs ativos em Santiago, em torno de 6 mil, um número histórico. Esse saldo positivo de empregos também é o maior desde a criação dos dados do CAGED pelo Ministério da Economia em 2007. Então, isso demonstra que a nossa cidade, mesmo com todas essas adversidades, está indo muito bem e nós estamos sempre buscando. Terça-feira de manhã eu estive em outra cidade, visitando outra empresa que a gente sabe que quer expandir os negócios e colocando o nosso município à disposição. Nós temos uma equipe que ajuda inclusive esses empresários buscar local para se instalar, uma peça para alugar. Então, legal. A gente corre atrás, tanto eu, o prefeito, a nossa equipe de secretários, está sempre disposta a ajudar os empreendedores. É o que a gente sempre fala, o empreendedor, o empresário não pode ver o poder público como uma barreira para ele, e sim como um aliado. Exato. Então, todas as nossas secretarias, obras, meio ambiente, agricultura, estão sempre trabalhando de forma conjunta com o empreendedor, porque a gente sabe que no momento que uma empresa se instala aqui, são empregos para a nossa comunidade, é imposto vindo para o município que vai dar melhorias para a comunidade, seja em alguma obra, seja na saúde. Todo mundo ganha, na verdade, né? O comércio também, porque é mais dinheiro circulando, as pessoas estão consumindo, todo mundo acaba ganhando, né? Isso, é um ganho conjunto. O poder público fica no meio do fogo cruzado. A gente enxerga muitas pessoas nas redes sociais falando Santiago não tem emprego, Santiago não tem emprego. E, em contrapartida, os empresários nos falam que não encontram mão de obra qualificada para trabalhar na sua empresa. E nós, o que nós
nós estamos fazendo nos últimos anos aí, nós estamos fazendo muito cursos de qualificação profissional. O poder público não tem obrigação de dar emprego para ninguém, mas ele pode ser uma ferramenta para que essas pessoas alcancem a vaga de trabalho. Hoje, inclusive, antes de estar aqui, nós estávamos no Centro Empresarial fazendo encerramento e entrega do certificado de 3 cursos em parceria com a Felite e com o Senac, de assistente administrativo, padaria e confeitaria e corte e costura. E várias daquelas pessoas que estavam concluindo o curso, muitas já não estavam lá para receber o certificado porque já receberam uma oportunidade no mercado de trabalho. Então, isso é gratificante para nós. Eu não vou poder precisar em números, mas de todos os cursos que a gente fez nos últimos 2 anos, aí grande parte das pessoas ou estão empregadas ou estão trabalhando de forma autônoma, levando o seu negócio. Para nós, para o poder público, é extremamente gratificante fazer esse meio de campo entre a pessoa que está procurando emprego e o empresário que está buscando mão de obra. Nessa empresa que eu visitei terça, inclusive, eles estão pensando em expandir negócio justamente por na cidade deles eles não estarem mais encontrando mão de obra qualificada. Daí eu relatei que nós fizemos essa capacitação, que também não é de qualquer maneira. Geralmente as capacitações que a gente faz são com base nos dados do Cine, que é coordenado pelo Bruno Melo, que ele geralmente nos passa quais as áreas que mais estão precisando de vaga de emprego em Santiago. A gente busca fazer esse elo e criar cursos direcionados para áreas que realmente as empresas estão precisando em Santiago. É isso que eu digo, muitas vezes as pessoas ficam reclamando, não tem emprego, mas não saem em busca, fazem um curso de qualificação que dura uma semana, vão no primeiro dia, já não vão no outro. Então, nada cai do céu, precisa de uma ação conjunta entre a vontade das pessoas em querer se qualificar e melhorar a sua vida e também com o suporte do poder público. Aí tudo se encaixa e todo mundo ganha. O desenvolvimento profissional é uma coisa que eu converso com vários clientes, amigos também que têm empresa e é a maior reclamação, né? Assim, eu acho interessante que tenha isso, né, do desenvolvimento das pessoas, porque eu, particularmente, não conheço uma escola, digamos assim, aqui em Santiago que está preparando essas pessoas para o mercado de trabalho, né? E isso é uma coisa extremamente importante, porque se a empresa precisa de alguém para trabalhar, automaticamente é porque ela está crescendo, ela tá precisando, né? A produção dela está precisando. Se ela contrata alguém, ela melhora, né? Porque ela começa a produzir mais, vender mais, enfim. A pessoa que entra também vai ganhar, né? Isso em todos os sentidos, questão da autoestima, questão financeira, né? O comércio vai ganhar porque essa pessoa também vai gastar, vai ter dinheiro para gastar. Então é o todo, e eu acho isso muito legal. Eu particularmente não sabia que tinha esses cursos, né, de aperfeiçoamento. É até interessante como que a pessoa pode fazer. Eu não sei, a empresa poderia entrar em contato também para solicitar? Como que funciona esses cursos? Eles são organizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Desenvolvimento Social, que aí a gente sempre está colocando no site da prefeitura, nas redes sociais, a gente anuncia nas rádios sempre quando há vagas, e geralmente a gente escolhe a área de atuação conforme as demandas que chegam dos empresários e do Cine. Então a gente não vai fazer um curso que não tem vaga de emprego em Santiago, então não tem por que a gente fazer. Então por isso que a gente sempre direciona, os empresários estão sempre, né, conversando conosco, vários nos relatam que podem expandir o negócio o dia que tiverem mão de obra qualificada. Isso ocorreu muito no setor moveleiro. Nós fizemos um curso específico ano passado porque tivemos o relato de vários empresários da área que querem expandir seus negócios, mas não conseguem por falta de mão de obra qualificada. Então a gente fez um curso de qualificação que, salvo engano, todos os que concluíram tiveram oportunidade de emprego na empresa. Então, isso é bastante. Desde padaria e confeitaria também está sempre surgindo oportunidades. Aqui em Santiago é um curso que a gente faz seguidamente, porque os mercados, padarias, restaurantes estão sempre buscando esse tipo de mão de obra. Falando um pouquinho sobre a Casa do Empreendedor, né?
O que exatamente quem é empreendedor pode buscar lá? Que tipo de... Tem algum curso de aperfeiçoamento? Como que funciona a Casa do Empreendedor? A Casa do Empreendedor é para dar suporte a todas as pessoas que precisam de algo do poder público, auxílio na tramitação dos seus processos dentro da prefeitura. Sim. Também tem, inclusive, a Imimbuí, uma financeira que também dá crédito para o microempreendedor individual que está instalada dentro da casa do empreendedor. Então, tem todas as ferramentas que o empreendedor precisa e que precisa do auxílio do poder público para auxiliar. Nós temos uma equipe bem eficiente lá que está bem capacitada para auxiliar o empreendedor no que ele puder, explicar a tramitação dentro da prefeitura do seu projeto, como que funciona, quais os documentos precisa. Então, a gente tem uma equipe bem competente que vem dando resultado, porque os números demonstram isso, não é da boca para fora, os números dos últimos anos aí têm demonstrado que Santiago é uma cidade empreendedora. Eu cito como exemplo, às vezes quando é nós que estamos aqui falando, pode parecer que nós estamos falando de forma parcial, mas ano passado uma pesquisa nacional da revista Isto É nos colocou entre as melhores 50 cidades do Brasil para se viver, de até 50 mil habitantes. Então, uma pesquisa de fora, analisando os indicadores. Estamos em 24º nos indicadores econômicos, 42º em indicadores fiscais e 47º em indicadores sociais, salvo engano. Então, isso demonstra... Esses números demonstram que nós estamos no caminho certo, estamos com números parecidos com cidades da Serra Gaúcha. Então, nós que estamos aqui na metade pobre do estado, que a gente costuma dizer que não estamos numa região privilegiada como a Serra Gaúcha, nós temos números parecidos com essas cidades. Então, isso demonstra que Santiago está sendo bem gerida nos últimos anos, e não falo agora porque eu estou lá, nós tivemos excelentes gestões, o Thiago já está há 7 anos fazendo uma excelente gestão, o prefeito Ruivo teve 2 mandatos, fez um excelente trabalho, o Chicão mais 2 mandatos, excelente trabalho, o Toninho também teve um mandato, então isso também se dá pela sequência de trabalho. Nós temos aí 20 e poucos anos trabalhando direto na prefeitura com o nosso partido, com pessoas qualificadas. Então, é uma das razões que eu fiz mestrado para me qualificar. O prefeito Thiago está indo para o pós-doutorado. O prefeito Ruivo tinha mestrado em desenvolvimento regional e gestão pública, e pós-graduação em gestão pública. O Chicão era pós-graduado em gestão pública. Então, aqui nós temos prefeitos muito técnicos, e isso com certeza faz diferença na gestão. Às vezes, tu pode ter uma grande popularidade, mas tu não tem condições técnicas de gerir um município, e acaba, a longo prazo, os efeitos de uma má gestão acabam fazendo efeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado, cautela e responsabilidade na administração do município. É muito fácil tu administrar 4 anos, é bem fácil. Tu pode fazer 1000 obras, 1000 ações, tu vai ficar de bonzinho, mas vai estourar lá na frente. E uma pessoa que não teve nada que ver. É fácil fazer as obras e o outro ter que pagar por elas depois, mas a gente não trabalha dessa maneira, e esse é um dos diferenciais que a gente tem em Santiago. É só olhar, exemplo, o governo do estado aí, que foi a primeira vez que teve um governador reeleito, sempre a cada 4 anos, com troca de governo. Isso virava uma lambança, porque cada um que entrava pensando em reeleição, não trabalhava com responsabilidade, e muitas vezes as pessoas querem uma resposta imediata para os problemas da cidade, do estado, e as pessoas vão mudando, e o estado chegou na condição que esteve praticamente quebrado alguns anos atrás aí, e agora a gente espera que esteja se recuperando. Então, esse é um diferencial que nós temos também, poder trabalhar pensando a médio e longo prazo e não pensando na próxima eleição. Isso a gente pode falar de forma tranquila, que a nossa preocupação para a eleição é fazer um bom trabalho, que quando você faz um bom trabalho, o resultado naturalmente vai vir na eleição, sem precisando forçar nada, fazer obra de forma corrida só para ficar pronta até a eleição. Isso a gente não tem problema algum em relação a isso, porque a gente tem projetos duradouros. Legal. E isso quem ganha é a população, né? Certamente. A sociedade que... Esse investimento que nós estamos fazendo nas escolas, por exemplo. Nossas escolas municipais,
todas muito bem estruturadas, várias com aumento. O aluno tem material escolar, ganho do município. Tem calçado, ganho do município. Tem uniforme, ganho do município. Tem Chromebook para usar, ganho do município. Tem o transporte que pega em casa e deixa praticamente dentro da sala de aula. Então, esse investimento que nós estamos fazendo não vai dar resultado agora, vai dar resultado lá na frente, daqui 15, 20 anos, que a gente quer formar realmente pessoas, cidadãos de bem e responsáveis e cientes do que eles querem para a sociedade, sempre focando em ações sustentáveis. A gente sempre faz essa comparação, né? A gente que ainda é jovem, tu só ia com material escolar para aula e tu tinha que se virar. Hoje em dia as crianças e adolescentes têm acesso a tudo, só não estudam se não quiserem. Então a gente sempre, quando a gente faz essas entregas, a gente fala para os pais, vocês têm que cobrar dos filhos de vocês. Porque na época de vocês não tinham nada. Muitas vezes tinham que caminhar 5, 6 quilômetros sem material para ir ver uma sala de aula. E muitos nem tiveram acesso, Muitos nem tiveram acesso e agora as crianças têm tudo nas mãos, só não estudam se não quiser. E tu tens filhos? Ainda não. Ainda não. Quem sabe logo pretendo sim. Não vai demorar muito, se Deus quiser. Criança é bom, né? Criança bom, muito bom. Nós temos o Enzo e é uma maravilha, né? Nossa. Tu olha a vida com outro olhar. Muda é diferente. Completamente. Eu tenho 3 sobrinhos aí, um de 1 ano, uma de 4 e um de 7 aí, que são uma grande felicidade para mim, aí, uma alegria. Um filho, quando vier, mais ainda, né? É verdade. Então, Marcelo, Peru, como é conhecido. As minhas perguntas, assim, a gente hoje sentou aqui para conversar um pouquinho. Geralmente eu trago mais empresários, né, médicos, enfim, o pessoal comenta tanto a questão dos desafios que tem, né, trazem dicas, trazem informações que possam ajudar as pessoas que estão em casa, seja um empresário, um lojista, enfim. O que tu poderias falar, assim... Tu não és uma pessoa que está empreendendo no privado, mas tu está empreendendo na vida pública, né? Tu está empreendendo ali no dia a dia, ajudando a sociedade, enfim. O que tu poderias trazer assim como algo para agregar, para poder estimular, para poder motivar essas pessoas que estão assistindo, que talvez queiram abrir um negócio, que talvez queiram ir para a política, né? Estudar mais, se envolver mais. Que mensagem que tu darias, assim? O que tu falarias? O que eu costumo falar sempre, Luana, é que as pessoas não esperem as coisas cair do céu. Que elas busquem, não adianta o poder público dar tudo se a pessoa não tiver vontade e não quiser crescer, seja na sua vida pessoal ou profissional. E essa política que a gente implanta é sempre pensando no desenvolvimento profissional, pessoal e intelectual das pessoas para que elas não fiquem sempre dependendo de políticas assistencialistas. Isso a gente foca muito porque a gente quer ver as pessoas se desenvolver. Às vezes é muito fácil para o político lá só dar o básico para as pessoas que muitas vezes elas ficam satisfeitas com isso por não terem a noção que elas podem crescer e ter uma vida muito melhor do que aquela. E é isso que a gente está sempre fomentando, é que as pessoas se desenvolvam. Isso não só da forma econômica, porque o desenvolvimento intelectual vai dar o desenvolvimento econômico no futuro, no momento que essas pessoas saírem da zona de conforto delas e veem que elas podem crescer e ter outras pessoas como exemplo. Em relação aos investidores, o que nós podemos oferecer é uma cidade propícia para negócios, que eu acho que é o que a gente vem fazendo. Eu cito outro exemplo de um empreendedor que veio para Santiago. Ele não tinha vínculo nenhum com o município de Santiago, ele estava escolhendo uma cidade para colocar o negócio dele. Ele viajou em algumas cidades, chegou em Santiago, passou no centro, chamou muito a atenção dele aquelas flores num canteiro, num coisa. Ele falou que a cidade é bonita, limpa, organizada, vou investir em Santiago. Então, muitas vezes, pequenos fatores que tu não se dá por conta, que é uma flor bonita ali nos canteiros, chama a atenção de um empresário que veio de fora sem vínculo nenhum com Santiago e que abriu uma empresa e hoje emprega no mínimo 8 pessoas ali. Então, esse é o nosso dever, ter uma cidade propícia e favorável aos bons negócios. Claro que
por localização e por outros fatores, há tipos de negócios mais propícios para serem implantados aqui no município, como em qualquer outro lugar. Nós temos um agronegócio muito forte que várias empresas têm se instalado nos últimos anos aí, e é o que movimenta a nossa economia, é o setor de comércio, serviços e o agronegócio é o que comanda, obviamente, com todo o suporte dos poderes públicos aqui instituídos, como o Exército Brasileiro, o Poder Judiciário, enfim, tudo que nós temos aqui auxiliam para Santiago ser essa cidade aberta aos negócios, e não é mérito da prefeitura, é mérito de todas as pessoas que aqui estão. Outra coisa muito importante é a segurança. Nós temos uma brigada militar, uma polícia civil verdade. extremamente atuante. A gente E sabe, tem os militares que giram todo o Brasil. Quando eles chegam aqui em Santiago, eles falam, mas aqui é uma cidade tranquila, a gente consegue sair de casa, deixar uma janela aberta, pode deixar o carro aberto, que é uma realidade que eles não estão acostumados. Infelizmente, o nosso país está tomado pela insegurança, e aqui, obviamente, tem crimes também, mas a gente vê da principal preocupação aqui a questão das drogas aqui em Santiago, entre os jovens, mas a gente tem um trabalho muito bom da Polícia Civil, da Brigada Militar, da SUSEP, do Poder Judiciário, do Ministério Público, das polícias rodoviárias, enfim, todos os órgãos são engajados, da Defensoria Pública. Uma coisa que a gente sempre fala, aqui em Santiago não há vaidade institucional de um órgão querer se aparecer mais que os outros. Todo mundo trabalha para que a cidade se mantenha tranquila. A gente vê isso nos órgãos de segurança, vê nos órgãos judiciários, vê nos órgãos políticos. Então, é isso que faz nossa cidade ser cada vez mais melhor. Eu sou extremamente bairrista e defendo Santiago até, e quero ver nossa cidade cada vez melhor. Eu venho de cidade grande, né? E essa questão da segurança, eu também, quando eu cheguei aqui, eu fiquei extremamente, assim, eu ficava até apavorada, né? Na casa do meu sogro e minha sogra, eles iam trabalhar e deixavam tudo aberto, assim. Às vezes eu chegava lá, janela aberta, porta aberta, e eu falava, meu Deus, como assim? Se tu faz isso lá em Florianópolis, tu chega em casa, tu não tem nem a porta da casa, né? E aqui não, aqui é tranquilo, obviamente, que assim, a gente sabe que sempre tem uma situação ou outra que acontece, né? Não é que a gente está dizendo que não tenha nada, mas que realmente assim a polícia ela é muito eficiente. A gente sabe de aconteceu lá de uma loja ser assaltada, mas às vezes no mesmo dia, né, já pegam a pessoa, enfim. Então, realmente isso para quem mora aqui é tranquilizante, né? Eu que tenho filho também, eu sei que se eu sair de casa e ele ficar com a minha mãe, né, tá tranquilo, é seguro, não tenho preocupação em relação a isso. Exatamente. Como tu falastes, a gente sabe que tem, mas comparado com os outros municípios, o índice é baixíssimo, né? Então, essa é uma tranquilidade que as pessoas têm. Muitos pais que estavam fora retornam para Santiago porque sabem que vão poder cuidar o seu filho de forma mais tranquila. Hoje em dia, a segurança é fundamental, e quem já teve na insegurança valoriza muito isso. Muitas vezes as pessoas que aqui estão, que nunca conviveram num cenário de insegurança, não dão o valor para isso. Mas para quem anda fora, facilmente percebe a diferença. Eu morei em Santa Maria e Porto Alegre, em determinados horários tem que se cuidar para sair. Até o celular não dá para Para sair na rua, tu não pode estar com o celular à mostra aqui. Graças a Deus e ao trabalho eficiente das nossas forças de segurança, a gente pode andar com tranquilidade, claro, sempre com os cuidados naturais. Pode andar em qualquer bairro da cidade aí sem ser perturbado, mas sempre com os cuidados básicos, obviamente. É verdade. Então tá, Peru. Da minha parte é isso. Não sei se tu queres deixar mais alguma mensagem, se tu queres falar mais alguma coisa, trazer alguma informação para nós. Eu só quero agradecer a oportunidade, Luana. É um prazer vir falar contigo aí, que é uma grande amiga, esposa de um grande amigo de tempos, que é o Regis, aí, o pessoal do estúdio aí. É uma satisfação, e dizer para a comunidade que nós estamos sempre à disposição. Nós queremos ver nossa cidade cada vez melhor. Estamos trabalhando para isso, sempre focados em gestão mesmo. Desculpa. Sempre focados numa gestão responsável e equilibrada. Muitas vezes a gente não consegue fazer o que as pessoas nos pressionam que sejam feito, porque exige
questão orçamentária, uma questão de responsabilidade, por isso a gente tem muito cuidado e cautela para fazer as coisas de forma consciente e responsável para que os ganhos sejam esses ganhos ocorram lá na frente. Então, vocês podem ter certeza que tanto eu e o prefeito Thiago somos focados no bem-estar da nossa comunidade de Santiago e, como eu disse no começo, enquanto achar que estamos contribuindo para a sociedade, nós seguiremos na política. Se no momento achar que já não estamos rendendo conforme a sociedade merece, nós nos retiraremos. Como eu te disse, eu sou bem tranquilo quanto a isso. Vou estar na política enquanto contribuir. Depois que eu achar que não contribuo mais, vou dar a vaga, outra oportunidade para outras pessoas, que tem muita gente boa vindo aí. Temos uma excelente equipe de secretários, uma excelente equipe de bancada de vereadores. Então, Santiago está muito bem, está indo no caminho certo, claro, com seus problemas que precisam de muita atenção para ser resolvido, mas comparado aos outros municípios, nós estamos muito bem e seguiremos avançando nos próximos anos. Se Deus quiser, ano que vem vamos ter uma safra melhor que vai impactar positivamente no nosso município. Esse ano os cálculos aproximados falam em quase 500 milhões de prejuízo devido à estiagem. Então, são coisas que nos preocupam muito, mas que não dependem da gente. Infelizmente, o tempo ninguém controla. Mas a gente, contando com a bênção de Deus, o ano que vem nós teremos uma safra melhor que vai contribuir para nosso município seguir se desenvolvendo. Amém, amém. Te agradeço por aceitar o convite. É sempre bom a gente poder conhecer um pouco mais também, como eu falei, né? Não só o lado do empresário, do médico, enfim, mas entender também um pouquinho como que é a vida de um político, né? E principalmente alguém que realmente estuda, está interessado no próprio desenvolvimento, porque isso, querendo ou não, está te dando bagagem para você poder trazer, né, soluções melhores, mais técnicas para a população. Quem ganha é a sociedade, né? Então, eu te agradeço por tirar um tempinho da tua agenda super concorrida e estar aqui conosco, trazendo mais informação também, compartilhando um pouquinho da tua vida pessoal para a gente conhecer e saber também quem é o Peru no dia a dia, né? Quem é o Marcelo. Então, te agradeço, te desejo sucesso na tua vida política, né? E que os caminhos fluam para ti, tá? Bem, obrigada. Obrigado, Lu. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E lembrando que, se você não está inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, deixa o comentário. E até o próximo. Valeu!